Já fez aquele teste de DNA para falar sobre ancestralidade, para descobrir a sua suposta ancestralidade? Eu já fiz dois, em dois laboratórios diferentes. E algumas pessoas vieram me perguntar o que eu achava sobre isso. Vou contar para vocês algumas histórias bem interessantes e como esses testes podem ou não revelar o que você chama de ancestralidade. Queria só reforçar aqui, se você está acompanhando o podcast Sinceras Ilusões, segue o meu Instagram, @salvatficha, e não deixa de comentar. Alguns comentários eu sempre estou aqui trazendo, respondendo, mandando um abraço para todo mundo que deixa comentário, principalmente aqui no Spotify, mas pode comentar também nos meus cortes que vão para as redes sociais e para o canal do WhatsApp, tá bom? Recentemente, uma página do Instagram postou lá que um pesquisador camaronês estava acusando esses testes de DNA de ancestralidade de excluírem o DNA africano, que parecia ser um apagamento. E eu até deixei um comentário nessa página falando que é um pouco complexo esses exames de DNA. Para ser bem sincero e direto sobre esses exames de DNA, eles são produtos de empresas farmacêuticas ligadas a farmacêuticas e laboratórios que estão querendo utilizar uma suposta ancestralidade biológica para vender um produto para vocês. Então, a maior parte deles é só papo de vendedor, é só propaganda, tá ligado? Sendo bem direto, isso que eu já fiz em dois laboratórios diferentes. Mas sim, existem algumas coisas que podem ser interessantes para você aprender a entender por que esses exames são complexos. Vou falar como que funciona esses exames de DNA, assim, a partir da minha experiência com esses dois laboratórios. Para começar, você faz um exame de DNA, que geralmente é um cotonete que você passa na sua bochecha durante alguns minutos, coloca num papel assim, super lacrado, que vem no kit que esses exames mandam para você. Um exame desse chega a custar uma média de R$ 200. Não é uma coisa tão inacessível, dependendo da sua curiosidade, assim, e tal, para fazer, né? Quando esses exames começaram a ser lançados no mundo, eu acho que chegava a US$ 5.000, alguma parada nesse sentido. Agora eles estão bem mais populares, assim, então chega a ser R$ 200. Tem outros exames de sangue, outros exames que você faz médicos que chegam a custar muito mais do que esse exame de DNA para ancestralidade. Passa na sua bochecha durante alguns minutos e aí você coloca tudo, lacra tudo, manda para o laboratório e uma média de 10 dias úteis sai o seu resultado mostrando a sua ascendência e geralmente quais povos originários são os seus ancestrais. Aí começa vários problemas e vários questionamentos assim. Para chegar nesses resultados, eles pegam seu DNA, eles coletam seu DNA, eles traçam seu DNA e aí eles precisam comparar com outros DNA para dizer, olha, esse DNA aqui é parecido com o DNA do Marrocos, esse DNA aqui é parecido com o DNA dos povos que moram em Angola, tá ligado? Mas mais ou menos assim que funciona, é por aproximação e semelhança. Então, a grande questão é que eles precisam de banco de dados de DNAs para poder fazer essa comparação. Por isso que os testes que hoje são considerados os melhores testes de DNA, de ancestralidade, os melhores testes desse tipo de coisa, são exatamente aqueles que anunciam ter o maior banco de dados, os maiores bancos de dados de DNAs do mundo e tudo mais. Seguindo essa lógica, alguns deles realmente querem bancos de dados africanos, assim, de países africanos. Eles fazem esse esforço de coletar esse tipo de coisa. E alguns, inclusive um laboratório brasileiro que eu fiz esse teste, tem um painel chamado DNA Afro, porque ele identificou, inclusive fez ação com vários influenciadores brasileiros, e eles me mandaram exatamente por isso, para mostrar para as pessoas que você poderia conhecer e entender a sua linhagem ancestral negra a partir do seu exame de DNA. Então, o banco de dados é a principal força e a principal questão problemática desses exames de DNA que você faz. Primeiro porque a partir do momento que você faz um desses exames de DNA, você tem a noção que você está entregando uma informação muito de privacidade, uma informação de DNA, toda a sua existência biológica você está entregando para um laboratório, está entregando para eles.
E eles vão usar isso para também comparar com outras pessoas. Aí lá no futuro vão poder dizer, olha, seu DNA parece com pessoas negras brasileiras, tá ligado? Esse tipo de coisa que eles querem fazer. A partir do momento que você faz isso, você entrega a sua informação. E eles têm esse esforço de popularizar o exame porque eles querem coletar a maior parte de populações possíveis. Porque a maior parte da população possível é o argumento de vendas dele. Eu tenho maior banco de dados, eu tenho o banco de dados mais completo da África, da América do Sul, da Ásia, da Europa e tudo mais. Nesse ponto a gente chega num outro problema, que é as divisões que eles utilizam para fazer essa comparação, elas não são divisões que surgiram dos povos originários. Eles não vão dizer exatamente que seu sangue e que seu DNA é comparado com os povos Akan, lá de 5 mil anos atrás, a linhagem egípcia, negra, nubiana, etc. e tudo mais. Não vão fazer esse tipo de coisa. Eles comparam a partir das divisões pós-coloniais. Então, depois que o mundo foi dividido, que a África foi dividida pela Europa lá, 1900 e tal, dividiram-se os países, é a partir dali que eles têm os bancos de dados, porque quando começaram a surgir os testes de coleta de DNA, é a partir desse momento. Eles raramente vão existir coletas de DNA de povos pré-coloniais, não apenas africanos, mas também ameríndios, da América Latina, América do Sul, América Central, todos os povos ameríndios pré-coloniais não existem nesses bancos de dados. Se vocês têm interesse em encontrar a sua linhagem ancestral conectada a algum povo pré-colonial, é mais difícil, muito provavelmente você não vai encontrar, eles não vão dizer que você tem o sangue de uma etnia, de um povo que se originou em 1500, alguma coisa, no ano 800 a.C., esse tipo de coisa não vai acontecer. Eles vão dizer que seu sangue, o resultado mostra seu sangue, aparentemente é 25% do norte da África, 20 e tantos por cento do sul da África e X% da Europa, esse tipo de coisa. É uma aproximação generalizada, sabe? Então não tem como você considerar que isso é efetivamente a sua ancestralidade, sabe? Às vezes você tem uma ancestralidade de conexão por ritual, por tradição, por proximidade, por cultura, por regionalidade, geografia, sabe? Um monte de coisa. Então, não dá para você ter uma só definição de ancestralidade. Eu acho que é difícil pra caramba dizer, principalmente acreditar que a ancestralidade biológica vai ser conectada com essa tradição que você segue, sabe? Esse tipo de coisa geralmente passa longe desses exames de DNA. E aí tem um ponto crucial, que é um ponto de disputa muito grande e importante pra caramba para pensar em futuro sobre a utilização desse DNA. Já que eu estou falando de de empresas com intenções capitalistas, coletando o DNA para depois transformar em produto e vender, obviamente tem povos, tem organizações negras, indígenas, asiáticas, todo tipo de organização civil contrária a esse tipo de teste. A maior parte, por exemplo, dos ameríndios, dos indígenas, eles recusam fazer esses exames de teste, porque eles não querem que tenha a sua base da sua etnia, a coleta de sangue, de biologia, de DNA da sua etnia, seja transformada em produto por um laboratório. O que eles vão fazer com isso? O que eles vão fazer depois deles rastrearem o DNA de todas as pessoas indígenas? O que eles farão depois que eles rastrearem o DNA de todas as pessoas negras? Vale a pena lembrar que a ciência racista ainda existe, que recentemente um cientista lá da China, se não me engano, foi preso porque ele estava tentando excluir algumas questões do DNA de bebês. Lembra que tudo isso existe? Então, o rastreamento de DNA de pessoas, de todo tipo de pessoas, ainda pode reviver essa ciência racista que vai tentar exterminar as pessoas. Eu gosto muito de lembrar do livro Homo Deus, do Yuval Harari, porque todos os racistas do passado, eles eram apenas lunáticos, né? Eles diziam assim, olha, o sangue branco vai superar o sangue negro. Isso era tudo mentira, não tem comprovação científica nenhuma disso.
Mas os racistas de hoje, eles têm poder de Deus. Eles podem excluir algumas coisas do DNA. Então, existe muita disputa, organizações civis, organizações de todas as etnias contrárias a entregar essas informações de DNA para essas empresas. Principalmente porque isso vai virar depois produto farmacêutico. Hoje em dia, eu não acredito que exista uma tecnologia que eles possam utilizar esses DNA de uma maneira muito distópica, como eu estou falando enquanto escritor de ficção científica, sabe? Hoje em dia, ainda não é possível fazer essa neoeugenia tão fortemente quanto a gente imagina que possa acontecer no futuro. A maior parte dessas empresas vão pegar o seu DNA e vão vender para farmacêuticas para saber que, olha, geralmente essa pessoa tem gota, geralmente essa pessoa tem diabetes, geralmente essa pessoa tem isso, oferece esses produtos para ele. Esse tipo de coisa já está acontecendo, mas você entrega essas informações para a farmácia quando você entrega seu CPF para comprar, para ganhar um desconto, tá ligado? Esse tipo de coisa já existe e é isso que eles estão trabalhando atualmente. Mas pode ficar pior, pode realmente se aproximar de um racismo científico com poder de exclusão de uma etnia completa, se eles tentarem encontrar, porque ainda existe, né, cientistas tentando encontrar inferioridade, superioridade, determinismo biológico, ainda existe esse tipo de coisa, essas pesquisas constantemente, infelizmente, por vários grupos de racistas, supremacistas, conservadores dentro da ciência, tá ligado? E por conta disso mesmo, você não vai encontrar sua ascendência indígena. A minha avó, por parte de mãe, ela é diretamente ligada a algumas etnias, se não me engano, tapuias, que viveram no Nordeste. Ela vem de Panelas, tá ligado? Desse lugar. Então, a bisavó dela era de reserva, ou a avó dela era de reserva. Minha avó ela teve Alzheimer, então não tem essa informação muito mais compartilhada. E no meu exame de DNA, por exemplo, apareceu apenas 6% de sangue indígena. É porque eu não tenho sangue indígena? Não, é porque não existe nos bancos de dados a quantidade suficiente de indígenas fazendo exame para eles compararem e dizer que eu tenho X% de sangue indígena do Brasil, X% da América do Sul, América Central e etc, tá ligado? Esse tipo de coisa acontece. E essa complexidade é assim, e vai continuar sendo assim durante um bom tempo. Então, vale a pena ou não fazer esses exames de DNA? Eu vou contar para vocês que o primeiro que eu fiz era só de ancestralidade. E aí veio esses resultados que me frustrou pra caramba, porque não estava conectado efetivamente com a história da minha família, com a história que eu acreditava. Tem uma parcela muito grande de DNA europeu, porque eles têm lá coletado pra caramba. A maior parte do banco de dados é europeu, então geralmente a maior parte das pessoas que fazem aparece essa ascendência europeia e tal. Eu fiquei muito frustrado e aí eu ganhei o segundo kit do segundo laboratório e aí eu não queria fazer. Ficou um ano aqui na minha casa, assim, praticamente quase um ano. Porque aí um dia eu fiz uma reforma, olhei, estava perto da data de validade. Eu falei, quer saber, ao invés de jogar fora, eu vou fazer. Porque esse tinha uma coisa diferente, que é o exame de saúde, para mostrar como eram as questões de DNA na minha saúde, os riscos e etc, assim, que poderia surgir. E esse caso me surpreendeu positivamente. Valeu muito a pena para fazer a questão de saúde. A questão de ancestralidade foi bem parecida, viu? Eu acho que os dois laboratórios têm uma base de dados bem próxima e tal. Mas a de saúde valeu muito a pena, porque, por exemplo, mostrou lá que eu tenho uma tendência a ter falta de vitamina D. E eu realmente, toda vez que eu faço exame, eu tenho uma baixa vitamina D. Então, isso já mostrou que é de uma coisa genética minha, sabe? Mostrou lá que eu tenho uma tendência a ter, por exemplo, problema no joelho. Cara, toda minha família tem um joelho que pode ser zoado pra caramba. Então, mesmo sendo atleta, eu arregacei meu joelho até hoje. Mostrou lá que eu tenho uma tendência ao esporte. Para quem não lembra, e eu já contei isso no episódio passado, eu fui atleta dos 12 aos 18 anos de idade. Mostrou lá que eu tenho uma tendência, por exemplo, que eu posso ter resultados melhores de emagrecimento se eu fizer uma dieta low fat e que eu tenho uma tendência a engordar se eu fizer uma dieta low carb. Cara, faz muito sentido, porque toda vez que eu fiz low carb,
meu IMC foi lá pro alto e tal depois, cara. Então, assim, a parte de saúde valeu muito a pena, foi fantástico, foi divertido pra caramba, foi interessante demais, assim, para coisas práticas que eu quero na minha saúde real. Então, fazer esses testes de ancestralidade de DNA vale a pena? Eu acho que você tem que avaliar o risco, entender a sua expectativa, entender o que você quer com esses exames, compreender todos esses riscos que eu falei para você aqui nesse episódio, e aí sim tomar a sua decisão se vale a pena ou não. Mas o que é importante é você ter a luz dessas informações que eu passei para você, que é complexo, que não necessariamente vai dizer a sua origem, vai dizer quem você é, não determina quem você é muito mais do que um exame de DNA, do que um exame de sangue e tudo mais, e que talvez você possa se frustrar com o resultado. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa informação que eu passei para vocês. Se vocês entrarem no meu canal do WhatsApp, eu vou deixar lá uma enquete se vocês querem receber ou não uma parte do meu resultado para vocês verem como mais ou menos é o resultado desses exames de DNA. Eu mostro os 2 laboratórios que eu fiz, comento lá no grupo qual que eu achei melhor, qual que eu achei mais... que fez mais sentido para mim, como que foi todo o processo com os 2 laboratórios. Então entra no meu canal do WhatsApp ou no grupo, ou no canal que existe lá no Instagram, que é o Pra Ser Sincero. O link está aqui na descrição, entra lá, vou deixar uma caixa de perguntas, deixa seus comentários aqui também na postagem aqui do podcast, principalmente no Spotify. Eu volto comentando isso na próxima semana, tá bom? Até mais e abração.